Para quem investe a longo prazo no mercado de capitais, existe uma questão central. Como é que a gente determina o valor correto de uma ação? Essa resposta passa por duas filosofias muito poderosas, representadas pelos conceitos de preço justo e preço teto. Entender a diferença e principalmente a aplicação de cada um deles é o que separa a especulação de uma estratégia bem fundamentada. Essa frase do Benjamin Graham, ela é fundamental e resume bem o espírito da coisa. A popularidade de uma ação, ou seja, o preço dela no dia a dia, pode flutuar com as emoções do mercado, com o humor dos investidores, mas o seu valor real, o seu peso, esse inevitavelmente se manifesta com o tempo, porque ele está ancorado nos resultados e nos ativos da empresa. Então, o nosso roteiro hoje é o seguinte. Primeiro, vamos firmar o princípio de que preço e valor são coisas diferentes. Depois, a gente mergulha no valor intrínseco de Graham e na disciplina do preço teto de Bazin. Na sequência, vamos colocar os dois lado a lado para entender as diferenças e, por fim, discutir como integrar essas estratégias com sabedoria. Certo. Vamos começar pelo começo, então. O alicerce de toda a teoria de investimentos realmente bem-sucedida está em entender essa distinção, que é crucial. O preço que a gente vê piscando na tela da corretora é um reflexo do sentimento coletivo, uma mistura, sabe, de euforia, às vezes pânico. Já o valor é uma medida bem mais sóbria. Ele está ligado à capacidade real de uma empresa gerar caixa, de crescer, de se proteger com seus ativos. O investidor que confunde essas duas coisas está, na prática, navegando num mar de incerteza sem uma bússola. E talvez ninguém tenha buscado essa bússola com tanto rigor quanto Benjamin Graham, o pai do Value Investing. A missão dele era encontrar uma forma de calcular o valor real de uma companhia, isolando esse cálculo do ruído, da volatilidade do mercado. O preço justo, ou valor intrínseco, é justamente essa âncora. É o valor que uma ação deveria ter se o mercado a avaliasse de uma forma puramente racional, olhando apenas para os lucros e para o patrimônio. É a nossa referência para se proteger da irracionalidade coletiva. E para chegar nesse número, o Graham desenvolveu uma fórmula que é até bem elegante na sua simplicidade, onde V, de valor, é igual à raiz quadrada de 22,5 multiplicado pelo LPA, que é o lucro por ação, e pelo VPA, o valor patrimonial por ação. A fórmula busca um equilíbrio entre a capacidade de gerar lucro e a segurança que o patrimônio da empresa oferece. Agora, de onde vem esse 22,5? Não é um número tirado do nada, veja bem. Graham considerava que um múltiplo preço-lucro de até 15 vezes e um preço-valor patrimonial de até 1,5 vezes eram limites prudentes para se pagar. O produto desses dois limites nos dá o 22,5. Ele funciona como um balizador de segurança que combina o quanto se paga pelos lucros e pelos ativos. O resultado da fórmula de Graham não é um alvo para a gente vender a ação. Na verdade, é um referencial para a compra. O ponto crucial é sempre comprar abaixo desse valor. E essa diferença entre o preço justo e o preço de mercado é o que ele chamou de margem de segurança. É o nosso colchão, que protege o capital contra erros de análise e contra imprevistos. Vamos pegar um exemplo prático para isso ficar bem claro. Em março de 2023, a fórmula de Graham indicava um preço justo de R$ 8,44 para as ações da Copel. O mercado, no entanto, negociava essas ações a R$ 6,94. Essa diferença de 21,61% era a margem de segurança do investidor. Era uma proteção embutida no preço. Bom, saindo um pouco do Graham, vamos para uma outra filosofia muito poderosa. Se ele buscava o valor intrínseco, o jornalista brasileiro Décio Bazin tinha um objetivo diferente, mas igualmente disciplinado: construir um fluxo constante de renda passiva através de dividendos. E para isso, Bazin criou o conceito de preço-teto. E aqui a gente já vê uma mudança de chave. Não se trata de quanto a empresa vale, mas sim de quanto eu devo pagar para obter um retorno específico. É uma ferramenta de disciplina, não de valuation. O foco muda do valor para a renda. A fórmula do Bazin é bem direto ao ponto. Pega-se a média de dividendos pagos pela empresa e divide-se por 0,06. Agora, por que 6%? Porque, historicamente, esse era o rendimento mínimo que Bazin considerava aceitável para justificar o risco de investir em ações. Se uma ação estivesse cotada acima do seu preço-teto, para ele a regra era clara: simplesmente não se comprava. Mas o Bazin era esperto. Ele sabia que não dava para olhar só para o número. Ele estabeleceu 5 filtros essenciais. Além da regra dos 6% e da necessidade de liquidez, ele adicionava camadas de qualidade. Evitar empresas com problemas crônicos no noticiário e com endividamento excessivo. O método dele combina rigor matemático com bom senso.
sempre buscando a sustentabilidade dos dividendos. E será que essa estratégia funciona? Bom, os números falam por si. Um backtest realizado entre 1996 e 2020 mostrou que uma carteira montada com o método de Bazin teria superado o Ibovespa com bastante folga. Isso valida a força dessa disciplina focada em renda. Ok, agora que a gente entendeu as duas abordagens, chegamos ao ponto central da nossa análise, a comparação direta entre elas. E não se trata de uma batalha, mas sim de entender a função de cada ferramenta no arsenal do investidor. Então, vem a pergunta que muita gente se faz. Qual método escolher? E a resposta não é tão simples quanto optar por um ou pelo outro. Essa tabela aqui, ela coloca tudo em perspectiva. O preço justo de Graham busca responder à pergunta quanto esta empresa realmente vale. O objetivo dele é encontrar discrepâncias entre preço e valor. Já o preço teto de Bazin responde a uma pergunta bem diferente. Quanto eu devo pagar para garantir um fluxo de renda específico? O objetivo é a disciplina de compra para gerar caixa. São filosofias complementares e não excludentes. E é aqui que a gente chega no ponto principal. A verdadeira sabedoria não está em escolher um método, mas em saber como e quando combinar os dois para construir uma abordagem de investimento que seja robusta e completa. Mas antes de sair combinando tudo, é fundamental entender os riscos. Aplicar a fórmula de Graham sobre um lucro pontual, um lucro extraordinário, vai gerar um preço justo inflado, falso. Da mesma forma, ser atraído por um dividend yield altíssimo de uma empresa em crise, a famosa armadilha de valor, pode ser desastroso. As fórmulas são ferramentas, elas não são oráculos. Portanto, a grande lição aqui é a seguinte: a solução é a síntese. Um investidor pode usar o preço justo para identificar empresas que estão fundamentalmente baratas, com uma boa margem de segurança. E dentro desse universo de empresas, aplicar o preço teto com um filtro final, uma disciplina para garantir que o preço de entrada também assegure um fluxo de renda adequado. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Ferramentas como o preço justo e o preço teto são mapas valiosos que nos guiam por esse terreno muitas vezes volátil do mercado. Mas o sucesso na jornada do investimento, no fim das contas, depende menos da perfeição do mapa e muito mais do temperamento, da disciplina e da paciência de quem o está utilizando.